Nós seguimos com o Balanço Geral, acompanhando o caso do ator Jeff Machado. Nesse fim de semana, o principal suspeito do crime concedeu uma entrevista aqui à Record TV. O Júlio César vai trazer mais informações. E o Bruno se pronunciou oficialmente na Record TV, em entrevista para Roberto Cabrini dentro do Domingo Espetacular, que foi ao ar na noite de ontem. O Cabrini conseguiu acesso aos advogados de Bruno e ao próprio Bruno e conversou com ele. O Bruno, que é o principal suspeito, produtor de TV, principal suspeito da morte de Jeff Machado, disse que, em hipótese alguma, mataria alguém. Então, qual é a versão do Bruno, que é contestada pela polícia? Segundo o Bruno, havia uma terceira pessoa envolvida nesta situação que até o momento não foi localizada. Segundo o Bruno, um tal Marcelo, foi ele, esse Marcelo, que assassinou o Jeff Machado. Segundo informações do Bruno, ele acabou marcando aí uma festinha entre aí o Geander, que já está preso à disposição da polícia, esse Marcelo e o Jeff. E naquele momento os ânimos afloraram, quando ele percebeu o Marcelo teria matado o Jeff Machado e o Marcelo começou a ameaçar o Bruno e o Geander para os dois ajudarem a esconder o corpo. É onde entra a história do Bruno, de que ele participou somente da questão da ocultação de cadáver. É isso que defende o Bruno, que ele participou da ocultação de cadáver justamente porque foi coagido, foi ameaçado por esse Marcelo. Essa versão, ela não é aceita pela polícia. O Cabrini conversou também com a delegada responsável por esse caso e ela disse que não tem hipótese alguma disso ter acontecido, porque não existe Marcelo, porque Marcelo é uma invenção, palavra da delegada responsável por esse caso. Inclusive, a própria delegada disse que pegou o celular de todos os três envolvidos, Geander, o Bruno e o próprio Jeff, pegou as digitais, trabalhou na questão aí de conversas, diálogos entre eles e jamais houve uma outra pessoa envolvida, somente os três realmente. Mas ele está aí se defendendo, falando que participou só da ocultação, porque a ocultação de cadáver dá só até 3 anos aí de prisão. Então o Bruno está se defendendo dessa forma, mas segundo a polícia, não existe Marcelo, não existe essa versão do Bruno. E, de fato, tudo se encaminha para essa morte ter sido aí feita pelo Bruno, né? Justamente porque ele estava mentindo para o Jeff e o Jeff iria descobrir a qualquer momento. O Bruno teria tirado, informações também da polícia, cerca de R$18 mil do Jeff em 4 parcelas por conta de uma promessa de que ele arrumaria uma vaga em uma novela de uma grande rede de emissora de televisão para o Jeff. O Jeff tinha essa esperança. E, segundo a delegada ainda, 3 dias depois da morte do Jeff, seria o dia que o Jeff iria na televisão para iniciar essa novela. E como estava apertando aí o tempo, o Bruno não teria o que fazer, o Jeff iria descobrir e por conta disso o Bruno teria então matado o Jeff. Essa é a versão da polícia. Claro que nós continuamos acompanhando esse caso, continuamos acompanhando esse assunto, nesse momento só atualizando. Nós temos o Geander já preso à disposição da polícia e nós temos o Bruno, que é considerado foragido. E segundo o Bruno, só vai se entregar quando a polícia conseguir localizar o tal Marcelo, que segundo a delegada, nunca será localizado, porque não existe. Agora, nós voltamos ao estúdio.